Fica a dica. Muito bem, eu sou o Rodrigo Cabelo e a gente está começando um podcast bem interessante. É um podcast que talvez algumas pessoas vão falar, pô, mas é um pouco complicado, porque as pessoas têm essa mística dos impostos, não é isso? Eu mesmo tenho uma empresa aberta e para mim é muito confuso. Algumas informações que chegam, meu contador passa, mas a gente ainda, como leigo, fica um pouco confuso. E acredita e confia na mão dos profissionais aí, principalmente de contabilidade, esse tipo de trabalho, né? E a gente está aqui hoje com a Salix Alba, que é uma empresa, uma consultoria tributária, né? Que vai ajudar você a enfrentar esse tipo de problema. Eu estou aqui com o André de Moraes, que é economista, que é o responsável da Salix Alba, e com a Cláudia Grege, contabilista da Salix Alba, que vai falar um pouco mais pra gente de tudo isso que é esse mundo tributário e financeiro. Não é isso, André? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Realmente, né? Eu sou o André da Salix, né? Formado em economia. A gente vai falar um pouco desse mundo tributário das empresas, né? Sobre crédito tributário, sobre a tese do século, né? Que foi definida essa semana, que são valores, assim, extremamente significativos nessa área tributária, né? A gente trabalha numa parte bem específica dessa área financeira, né? E também pelo tamanho também desse segmento, com alguns tributos específicos também. Que é uma coisa complexa, né? Todo mundo sabe da complexidade tributária do Brasil. Tanto é que estão caminhando essas reformas tributárias e mesmo caminhando de uma forma ainda não muito bem clara, em razão da complexidade do funcionamento, né? André, ninguém quer perder, né? Porque alguém vai acabar perdendo essa reforma, o Estado, ou os municípios, alguém vai perder um pouco. Não, a princípio a reforma tributária, né? Ela vai prejudicar alguns setores e outros. Esse é o grande problema de aprovar uma reforma, né? Quem eu vou privilegiar e quem eu vou tirar, né? Vamos supor, na proposta encaminhada pelo governo, o prejudicado seria as empresas prestadoras de serviço, né? Que aumentaria as suas alíquotas tributárias, né? E hoje os prestadores de serviço aí são uma grande fatia, né? Se você pegar a nossa região aqui, São José do Rio Preto, né? O carro-chefe nosso é isso, né? Então teria uma grande complicação nessa parte, né? Impacto grande para eles, isso, né? Exatamente. Eu tô com a Cláudia Grege, né? Tudo bem, Cláudia? Eu quero a contabilista, né? Aquela que toma conta da contabilidade das empresas. Tudo bem, Cláudia? Oi, Rodrigo, tudo bem? Então, a gente não faz aquela contabilidade do dia a dia, Sim. né? Nossa empresa, ela trabalha com assessoria tributária. Então, assim, justamente como você falou, a legislação tributária é bastante complexa, de fato né? Hoje, por mais que você tenha uma contabilidade séria, que consiga verificar todas as especificidades que tem para cada setor, né? Porque esse é o problema, são muitos setores, para cada setor uma legislação. Então, assim, muita coisa pode passar batido, né? É por isso que as empresas acabam pagando mais impostos do que deveria pagar, né? Por conta dessa complexidade tributária que existe no país. Então, assim, a gente trabalha justamente com isso, né? Tentando verificar, olha, cada setor, cada empresa, olha, será que esse imposto deveria realmente ser pago com essa base de cálculo, nesse valor, com essa alíquota? Então, é isso que a gente faz, tá? A gente começou voltado para o terceiro setor. Hoje nós já atendemos mais de 1.000 entidades e empresas no país todo. Mas quando você pensa que o terceiro setor, que tem uma legislação tributária mais simplificada, mais simples, né? Mais simples, e mesmo assim... O terceiro setor é importante a gente falar também no nosso podcast, que são instituições filantrópicas, né? Exatamente. O que mais, Cláudia? São as ONGs no geral, né? A gente trabalha com um nicho específico que são as entidades certificadas, são hospitais filantrópicos, Entendi. São lares, APAES, enfim. E como eu falei, mesmo sendo uma legislação simplificada, eles pagam muitos impostos a mais, porque eles pagam poucos impostos, né? Até por conta do papel que eles desempenham, que seria um papel que o Estado deveria desempenhar. Uhum. Bom, mas também a gente trabalha com as empresas privadas, né? De todos os regimes tributários. E também, assim, paga-se mais por quê? Por conta da complexidade, como a gente já falou aqui, né? Bom,
Então é muito comum, por exemplo, são 3 impostos bases no Brasil, né? Federais, estaduais e municipais, correto? Isso. Então, às vezes, você acaba pagando, por exemplo, o imposto para o governo federal que você já pagou para o estado e vice-versa. Isso acontece, André? Né? Para você ter ideia, uma estatística, assim, né? 95% das empresas pagam mais impostos do que devem, né? Essa é a estimativa que o mercado tem de quem paga mais imposto. Então é extremamente significativo, né? Os erros são diversos. Alguém na cadeia ali produtiva onde você vendeu já pagou aquele determinado imposto que você não deveria pagar. Vamos supor, vou dar exemplo do PIS/COFINS. Isso já aconteceu com a minha empresa. Eu já recolhi o imposto, eu já vi descontado na minha nota e a pessoa que me pagou já tinha pago esse imposto. Sim. São as retenções. São as retenções. Isso é muito comum. É muito comum você pagar mais imposto que você deve, assim. Às vezes você... E a gente fala, né? Pior do que pagar muito imposto é saber que o que você está pagando está certo ou não, né? Eu acho que isso é a grande ideia da parte tributária. Então, assim, é um mercado, assim, extremamente complexo e muito grande, assim. A gente está falando, assim, uma estimativa do INSPER, né? De quanto que tem de contencioso tributário. O que é contencioso tributário? São pedidos de restituição judiciais e administrativos. A gente trabalha na esfera administrativa e esfera administrativa. Em torno de 5 trilhões, 75% do PIB, que é uma estimativa de pedido de restituição tributária. Cara, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, assim. Então, há um pagamento incorreto imenso, né? Imenso. André, isso acontece... qualquer um de vocês dois pode me responder. Acontece Sim. por quê? Porque a legislação é complexa, a legislação tributária, ou pela falta de organização das empresas? É mais pela complexidade mesmo, né? Porque assim, você tem lá a Constituição Federal, que trata sobre os impostos, e depois tem quer dizer, que é anterior também o Código Tributário Nacional. Só que a partir da Constituição e desse código, são editadas muitas leis que vão tratar de cada imposto e por setor. E tudo isso cria uma dificuldade muito grande para os escritórios de contabilidade também ficar gerindo. Olha, eu tenho 40 empresas aqui no escritório de contabilidade, né? Um escritório de contabilidade. E para cada empresa, às vezes tem que ter um tratamento, você tem que olhar uma legislação. E nem sempre ele consegue abarcar toda essa infinidade de leis e de legislação que existe. Hoje a gente trabalha muito com a questão do PIS/COFINS, né? Principalmente PIS/COFINS monofásico. Então é um imposto que ele é pago pelo fabricante ou pelo importador, né? Só que acontece o quê? De muitas empresas, na hora de fazer a apuração do seu imposto, incluir esses impostos já pagos na sua base de cálculo, ou seja, ele paga 2 vezes, que é o imposto que já está pago. É uma legislação que está consolidada, que existe há muito tempo, mas às vezes por um desconhecimento, às vezes por um medo de pagar menos, porque ainda existe esse problema, Rodrigo. Existe um mito em relação à questão tributária no Brasil também, né? Das pessoas acharem assim, que sempre tem que pagar mais para o governo, que não posso deixar de pagar, que ele vai vir atrás de mim. Óbvio, não pode, assim, pagar, você tem que pagar o que é correto, claro, né? Mas você não precisa pagar mais. E quando você paga mais, existe toda uma legislação, né, que te ampara, que olha, você pode pedir de volta que você pagou a mais. Só que existe um mito, olha, se eu pedir a mais, o governo vai lá, vai fazer uma devassa vai se vingar de mim, olha, porque eu pedi. Não, gente, assim, não é assim que funciona. Deixa eu ficar quietinho no meu canto. Sim. As pessoas têm muito medo. É óbvio que você tem que ter fazer a sua contabilidade certinha, você tem uma série de obrigações que você tem que entregar, de fato, mas não quer dizer que se você paga alguma coisa a mais, que você não tem direito de restituir, claro, tá? As pessoas, elas têm muito medo, as empresas no geral têm muito medo, né? Elas têm receio de retaliações, né? Exatamente. Então, assim, sempre quando você fala sobre isso, sobre restituição tributária, as pessoas ficam muito reticentes, né? Ficam na defensiva. Olha, realmente muito medo, né? Por mais que eles tenham uma contabilidade, faça tudo, né, da forma correta, eles têm esse medo internalizado por conta de tudo que você vê. Às vezes, claro, até algum contador fica, não mexe com isso não, porque... E na verdade, é um mito. A Receita pode pedir, né, seja a estadual, federal, municipal, pedir algum esclarecimento, né? Isso é normal no processo de restituição. Mas nada que ela vá te punir por você pedir uma restituição tributária. Perfeito.
Então, já que a gente acaba pagando um pouco mais de imposto, né? O indevido, vamos dizer assim, eu quero que você fale, André, vamos entrar no assunto aqui do nosso podcast, nos temas que a gente tem aqui para falar. Restituição tributária para empresas privadas. Eu quero que você aborde esse tema, André, por favor. Sim, a gente vai falar no âmbito federal, tá? Mas todos os níveis de governo estadual, municipal, você pode instituir. E o nosso ramo é mais na área federal. Apesar de trabalhar com ICMS, que é estadual, nosso ramo específico é mais na área federal. Então, assim, você tem 2 tipos de restituição tributária. A judicial, que você entra com um pedido, uma ação, com um pedido jurídico, e administrativa, que você entra direto na Receita. Na Receita Federal você manda um ofício, enfim. Hoje tudo já é eletrônico, tudo assim, online, tudo online. Eu tô na época do protocolo ainda. Há umas especificidades determinados impostos. Você tem que, quando não cabe no meio online, você pode pedir manualmente, né? Mas a via de regra hoje... Tudo mais fácil. Mais fácil, mais ou menos, né? Porque assim, em razão da pandemia também, o atendimento também ficou online da Receita, né? Então ele também... Mas o caminho é eletrônico. É eletrônico, né? Você faz uma análise do tributo, se ele pagou correto ou não, e solicita a diferença para a Receita, né? Os valores restituídos, então você tem um prazo de 5 anos para restituir. Então, o que você pagou em 2016 ali, você pode pedir a restituição. Antes disso, morreu. Caducou. Antes disso, morreu. 5 anos pelo Código Civil são 5 anos. Pelos 5 anos e tanto assim, é especificado no Código Tributário também, né? É a solicitação de crédito tributário. E esses valores, qual que é a vantagem? Eles são corrigidos pela Selic, né? Então, você vai... O que você pagou R$100 ali em 2016 e vai corrigir a Selic até agora para ser restituído na conta. E a Receita restitui na conta? Ela restitui na conta, que vai cair na conta da empresa, né? Então, você indica, na hora de pedir restituição, você indica a conta da empresa para ser restituído. No entanto, se ele tiver alguma dívida junto à Receita, ela faz um ajuste de contas, a gente chama, né? Então, eu cobrei tanto de você me deve tanto, conta de padaria, vamos dizer assim. Exatamente, conta de padaria. Cabe você querer aceitar essa possibilidade de compensação ou não. Se você não aceitar, ela vai esperar você quitar todos os seus débitos para você restituir na sua conta. E paga que eu te devolvo. Exatamente. Mas, por exemplo, se eu estou dentro do prazo de restituição, que são esses 5 anos, e chegar no momento que a Receita fala, olha, Rodrigo, eu só vou te pagar se você pagar os impostos que você tem aqui. E esse prazo avançar de 5 anos, é a partir do processo que eu entrei? Como funciona isso? A partir do processo. Quando você faz o pedido, ele não prescreve mais. Entendi. Né? Fiz o pedido para garantir que não houvesse prescrição. Está feito. Importante isso. Legal. E imagina o seguinte, né? Se você não fizer essa correção tributária, então vai 2015, você já não pode pedir mais. Então, Você já perde todo esse crédito, continuar pagando errado. Então, você perde o que você não pediu e continua pagando errado aqui na frente, né? Então, E a gente sabe que, assim, a questão tributária, né, que inclui impostos, taxas, contribuições, ela é muito importante no caixa da empresa, assim, né? A gente que tem empresa sabe quanto que pesa os impostos, assim, né? Em relação ao PIB, a arrecadação tributária é acima de 30%, né? Então, você pode fazer uma lógica semelhante para as empresas também. Então, é uma das contas que mais pesam no nosso fluxo de caixa são os tributos. 30% para uma empresa comum, mais ou menos, André, é isso? Depende, isso depende, vamos supor, no Simples não, que tem uma alíquota diferenciada, que cai naquele campo de empresas com benefícios fiscais, seria menor. Mas na lógica como um todo, a gente custa mais de 30% do custo da empresa ou da vida da gente dos tributos. Fato dá para solicitar essa restituição, né, Cláudia? Não. A gente vai fazer uma análise, óbvio, né? Para verificar se foi realmente pago a mais, né? E dá para restituir. Né? Se pagou os últimos 5 anos, você pode restituir. Em que momento que a empresa procura vocês? Nossa, gente, eu tô recolhendo muito imposto, eu acho que isso está errado. Em que momento que eles procuram a Salix Alba? No momento que a corda já está no pescoço? Ou ainda tem empresas que falam, não, eu preciso me organizar a partir de agora? Como funciona o atendimento da Salix Alba nesse momento?
Na verdade, nós que procuramos as empresas. Geralmente, assim, a demanda espontânea ela não é tão grande como nós gostaríamos. Entendi. Né? Até por conta desses mitos que existem sobre a restituição tributária. E as pessoas acham, mas eu já pago isso de imposto, principalmente do Simples Nacional. Falar um pouquinho do Simples Nacional, que é um setor que ele tem benefícios, né, para empresas de pequeno porte. Sim. Então, as pessoas do Simples Nacional, as empresas que estão nesse regime, eles pensam, mas eu já pago menos impostos, já é um benefício esse regime tributário, então eu não vou ter nada para restituir. Tanto que as pessoas ficam bastante céticas quando a gente entra em contato e fala, olha, você é do regime do Simples Nacional, você pode estar pagando impostos a mais. E as pessoas, muita gente fala assim, não, mas eu sou do Simples Nacional, então não tem mais, já tem um benefício. Só que não, né? Hoje, um dos grandes carros-chefes da empresa, no caso, são os impostos, PIS e COFINS, né? E essas empresas do Simples Nacional, elas também têm direito a restituir, porque elas também podem pagar mais, justamente por conta de um imposto que é pago em alguns setores só pelo fabricante ou importador, como eu falei antes. Então, as pessoas, assim, a gente geralmente vai até as empresas e apresenta o trabalho, né? Mesmo que exista esse ceticismo, né? Justamente por isso. As empresas, no geral, se elas acham que estão pagando a mais, elas provavelmente vão procurar contabilidade, né? Existe uma relação de muita confiança entre o contador e as empresas, o que é normal, é o que se espera, né? Sim. E aí, quando a gente entra em contato também, a gente tem esse desafio, né? De falar, olha, para a empresa que nem sempre o contador consegue abarcar tudo que precisa ser abarcado para calcular corretamente o imposto, né? Não é uma falha da contabilidade. Mas é que, como eu falei, são muitas empresas, às vezes você não tem o pessoal necessário, porque é um trabalho muito específico de você levantar produto por produto, código por código. Então, é essa dificuldade. Mas, geralmente, nós procuramos as empresas e nós temos que vencer essa barreira do ceticismo. E quando acontece das empresas nos procurarem, geralmente são referências, é a base do nosso trabalho, né? Como eu falei no começo, a gente amigo meu fez o trabalho com você. Exatamente. Como a gente falou, a gente já tem mais de 1.000 clientes no Brasil, entre empresas privadas, entidades filantrópicas. E isso é que ajuda as empresas a terem confiança no nosso trabalho, né? Porque já tem a referência. Então, quando acontece por isso. Olha, um colega meu fez com vocês, eu queria saber se também tem essa possibilidade. Entendi. Ótimo. Então vocês fazem uma espécie de auditoria financeira mesmo, ou não seria essa a palavra? Auditoria não. Auditoria é uma palavra meio pesada, até porque existem empresas que fazem realmente auditoria, né? A gente faz um levantamento, né? A gente analisa setor, tipo de produto que vende, porque isso, né, influencia bastante no que ele poderia restituir ou não. Então, é um levantamento com base no setor de atuação, com o produto que vende, nesse sentido. Eu trabalho com prestação de serviço. Vamos pegar a legislação que reza aí para a gente ver o que está certo, o que vocês estão fazendo de correto e o que está errado. Quais são as normas tributárias atuais, aquilo tudo, né? Dessa questão. E o cenário tributário hoje no Brasil? Hoje, acho que sempre foi muito complicado, né? Sempre foi muito complicado. A gente tem essa visão, né, de que paga muito imposto, mas estatisticamente, assim, não varia muito em relação aos outros países. Em relação à América Latina, sim, a gente é um país que paga muito imposto. Mas o grande problema que as pessoas dizem é o que volta de imposto para a sociedade, né? Isso que eu acho que é o que mais pesa, né? É o que mais pesa. Eu só queria que voltasse com qualidade aquilo que a gente... Então, acho que nossa carga tributária é alta. Ela é alta, não é baixa. Mas o que volta. E essa diferença é o que as pessoas mais reclamam, assim, né? De o que está voltando para mim, que benefício não, né? Que serviços públicos estão voltando para a sociedade. E quando a gente olha essa questão, tem alguns estudos que relacionam imposto com IDH, a gente vê que é muito baixo. Que essa relação ela é muito baixa, que a gente não tem um retorno... O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Tem um estudo específico bem interessante, mas muito legal mesmo. O que importa é o que retorna. Então, qual é o nosso IDH e quanto a gente paga de imposto? A gente está entre os países que mais pagam tributos, não é o maior, mas está entre os maiores, e o nosso IDH está entre os mais baixos. Então, essa relação do que retorna, ela fica ruim, né? Comparado com
os países nórdicos, por exemplo, uma Suécia, uma Dinamarca, né? Que os impostos são altos, porém a sociedade é bem assistida pelo governo, né? Exatamente. Pelas autoridades, vamos dizer assim. Perfeito. Esse é o nosso problema, né? Esse é o nosso problema. As pessoas acham que pagam demais e recebem de menos. Aí fica essa sensação, olha, maior carga tributária do mundo por conta disso que você falou. Exatamente. Não, e a gente até saindo, mas permanecer nesse assunto, tudo que você faz, você recolhe o imposto dentro do Brasil, né? Acho que em qualquer lugar, mas repito, a gente volta a falar. Você paga 2, 3 vezes, né? Comprando você paga a hora que você vende, você paga a hora que você entrega, enfim, é uma série de impostos que vem e você não sabe o que está acontecendo, né? Assim, é que você não sabe. Você não sabe como leigo, né? Lógico que tem as leis que estão aí para todo mundo estudar e ler, mas você como leigo no dia a dia, não. Na hora que chegar aí aquele plano do governo para parcelar, eu parcelo em 60 vezes lá, né? Beleza. Sim. E fala uma coisa, contencioso tributário é uma ferramenta por meio que as empresas podem buscar cargas tributárias mais justas, né? E em que momento vocês ajudam a empresa nesse quesito? Tá certo minha definição? O que eu estudei? Na verdade, assim, o contencioso tributário é quantas empresas já solicitaram as receitas federal, estaduais assim, e municipais de restituição tributária. Então, assim, quando a gente falou 75% do PIB na última estimativa, 5 trilhões, ou seja, estimativas solicitadas, e é um número subestimado, porque assim, você não consegue ter uma análise concreta. Pode ser muito maior. Pode ser muito maior. E você pega os outros países, é menos de 1% assim, a estimativa. Então, demonstra a nossa complexidade tributária, que você não tem muita clareza em relação aos tributos, né? Tanto é que essa semana, né, Cláudio, assim, acho que teve considerada a tese do século, né? Que foi uma mudança decidida no STF, né? Sobre o cálculo do PIS e COFINS para as empresas do lucro real e lucro presumido, que diminuiu a base de cálculo, incorpora ou não o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. A STF decidiu que não, e com isso gerou um crédito tributário para as empresas de 250 bilhões de reais. Né? Então há uma mudança tributária constante nessa parte. E vocês, assim, como profissionais da área, vocês veem uma mudança positiva daqui para frente com essa questão quando chegar a reforma tributária? O que vocês esperam, assim, que isso pode melhorar para o cidadão comum aqui embaixo? Não. Eu não. Eu acho que as reformas tributárias são algumas propostas, não é uma só. Cada um dos setores caminham com elas. A ideia é fantástica, né? De pensar num IVA, né? Imposto de valor agregado, isso é fantástica. Mas você tem que levar em consideração a estrutura que a gente vive, né? Então, assim, eu não estou vendo muito ela ser executável, as reformas propostas, assim. Eu acho que ela pode criar mais complexidade tributária do que uma simplificação tributária. Apesar de unificar alguns impostos, aquilo tudo, na prática, quando você analisa os números da reforma tributária, você não vê uma execução fácil dessa reforma. Eu acho as propostas bem complexas. Bom, eu quero que você, agora, André, eu quero que você fale para o nosso ouvinte do podcast o que a Salix Alba pode ajudar você, o empresário, enfim, o que a Salix Alba pode fazer de efetivo para ajudar o empresário no dia a dia. Tá. A gente é uma empresa de assessoria tributária. Eu acho que a palavra assessoria é importantíssima. A gente executa o serviço, a gente não passa o serviço para um terceiro fazer. Então, a gente executa o serviço tributário no nosso escritório. Então, a gente vai rever todo o pagamento de impostos, tributos, né? Que tributos inclui impostos, taxas, contribuições, né? Empréstimo compulsório, são 5 categorias. A gente vai rever o que foi pago nos últimos 5 anos, analisar se foi pago maior esses valores e solicitar junto à Receita administrativamente, essa palavra é importante porque são créditos líquidos e certos, né? A Receita esses valores para serem instituídos para as empresas, né? Não tem custo nenhum para a empresa, a gente não cobra nada inicial, né, em relação a isso, e só uma porcentagem do resultado gerado para as empresas. Entendi. E fala uma coisa, o porte da empresa que vocês atendem... Todos os portes, sim. Acho que a gente se for um representante comercial, até uma empresa com 5 mil funcionários, vocês conseguem atender? Sim, até mais. Assim, alguns clientes nossos, assim, com várias filiais, tal, assim, bem... Todos os portes, a gente tem clientes grandes e pequenos de todas as estruturas. Tem alguma informação que seja importante que a gente não conseguiu colocar aqui, que vocês acham, olha, Rodrigo, é importante a gente falar sobre isso?
que vocês tenham aí dentro, vocês querem transmitir para o nosso ouvinte? Acho que só reforçando essa questão da decisão da STF, né, que ela é uma decisão de 2017, mas que foi esclarecida agora dia 13 de maio de 2021, que é em relação à exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS/COFINS. É um ganho para o contribuinte, né? Isso daí, muitas empresas vão poder se beneficiar dessa restituição. Então, é a tese do momento, né? Não a gente chama tese, mas é uma coisa já decidida, já está pacificada, agora só falta um passo para que a Receita acate essa decisão da STF, que existe um rito ali, e as empresas vão poder pedir restituição a partir de 2017. Não vai ser os últimos 5 anos, porque ficou decidido que seria a partir de 2017. Então, assim, muitas empresas, lucro presumido, lucro real, vão poder reaver esses impostos a mais pagos desde 2017, né? É um crédito que as empresas vão ter aí que pode ajudar bem no caixa delas, né? Não, todo crédito é bom, né? Com certeza. Todo crédito é bom. André, e também a Cláudia, eu quero que você, André, dê agora, o conselho eu não digo, mas eu quero que você transmite uma mensagem para aquele empresário que está começando. Eu sei que está difícil ser empresário no Brasil. No Brasil sempre o empresário que tem que colocar uma capa de super-herói, né? Porque Sim. Então, tem muita gente agora, após a pandemia, que está pensando em empreender, que o brasileiro é um, vamos dizer assim, um empreendedor nato, né? Você vê isso aí no dia a dia, né? Então, eu gostaria que você falasse, olha, empreendedor, você que está começando agora como empresário, sabe, o que você daria de uma boa palavra para essa pessoa, para esse cidadão? Acho que pela minha própria experiência também, né? Assim, a gente começa pequeno e você vai crescendo, a gente atende o Brasil inteiro, mas foram anos e anos de trabalho, né? Eu acho assim que o Brasil é um país extremamente complexo, né? Então, assim, o que você puder simplificar do seu negócio, da forma mais simples possível, sempre é melhor, né? Então, dividir a empresa em comercial, produção e financeiro, sempre trabalhar de forma muito simplificada, muito coerente, não querer dar um passo maior que a perna, eu acho que é importante sim, porque a constância, né, a regularidade de uma empresa de sucesso é importantíssima, né? Muito bom. Cláudia? Eu acho que, né, puxar pro nosso lado, né, ficar de olho na parte fiscal, tá? Que não é só guia de imposto para pagar. Que é bom dar uma olhadinha sempre, né? Agora com contabilidade, ou se for o caso lá com a assessoria tributária, porque você pode estar realmente pagando a mais, né? Então, dá uma olhadinha com carinho, porque não é só o boleto no final do mês. Tá certo. Bom, um podcast bem esclarecedor com o pessoal aqui da Salix Alba, assessoria tributária. Muito obrigado, André de Moraes, economista. Muito obrigado, Cláudia Grege, contabilista, obrigada, contadora, né? E esse papo vai ser muito esclarecedor, com certeza, para você aí que é empresário, que paga imposto, né? Porque pagar imposto é bom, né? Desde que você tenha o retorno, mas não é o que acontece de maneira geral no nosso país, né? Então, a Salix Alba está aqui à disposição, você pode fazer contato com o pessoal para que vocês possam aí ter essa assessoria tributária e você restituir aquilo que é de seu direito, não é verdade? Perfeito. É isso aí. Gente, muito obrigado e até o próximo podcast. Obrigada, Rodrigo. Obrigadão, obrigado mesmo.